Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e com todos da sua casa. Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Simone, estou aqui hoje para abençoar a vida de vocês com a indestrutível Palavra do Senhor. A reflexão de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui me chama a atenção essa passagem porque não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. O inimigo ele é tão sorrateiro que ele usa meios obscuros com cara de bondade para fazer com que os filhos de Deus se desviem da verdade, deem ouvidos à mentira, porque é uma mentira com cara de boa ação. O que eu quero dizer? Nessa passagem, faltavam 2 dias para a festa da Páscoa. É o que relata aqui a passagem de Marcos. E Jesus estava na casa de Simão, o leproso, reclinado à mesa. E aí entrou essa mulher, quebrou o frasco de nardo puro e derramou sobre a cabeça de Jesus. E muitos dos que estavam presentes se indignaram, falando: o que é isso, como nós acabamos de ler? O que é isso? Por que faz isso? Que desperdício é esse? Não seria melhor dar aos pobres? A mesma coisa que Judas falou. Lá em João diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, aqui a mesma coisa aconteceu. Judas, ele achou ruim. E ele achou ruim não porque ele se interessava pelos pobres, ele achou ruim porque ele era ladrão. Hoje não acontece a mesma coisa, e por que nós não nos perguntamos por que me incomodo tanto quanto as pessoas darem o dízimo, quanto as pessoas ofertarem na casa do Senhor? Porque isso é obediência à palavra, isso é obediência ao mandamento. Não está escrito: trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro? Alguns dizem que é Velho Testamento, mas o Deus do Velho Testamento e do Novo é o mesmo. Para que não haja essa mentira, o dízimo é relatado também no Novo Testamento, mas de qualquer forma, o Velho Testamento não deixou de existir. O Velho completa o Novo, eles se completam. Eu sou prova, eu sou testemunha e sou prova de que o dízimo é algo ordenado pelo Senhor. O Senhor se agrada, o Senhor se alegra, o Senhor recebe. Então não é para ajudar os pobres? Sim, mas uma coisa não invalida a outra. Você não pode deixar de entregar na casa do Senhor para servir aos pobres. Se você de fato ama o pobre, você ama fazer caridade ao pobre, faça. O Senhor se agrada disso. Mas não deixe de cumprir o mandamento, que é trazer todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa.
E o Senhor ainda diz: depois disso, fazer prova de mim, e vereis se não abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor diz: depois disso, fazer prova de mim, porque Ele conhece o coração do homem. Há uma linha muito tênue para que nós deixemos de cumprir o que a Bíblia diz, porque o nosso coração é mais inclinado às coisas desse mundo. Então nós precisamos nos policiar. Deixar de fazer o que é do Senhor vai nos trazer consequências. Como que eu vou chegar diante de Deus e vou dizer para Ele: ah, Senhor, olha a minha vida como tá. Não arrumo emprego, eu não estou dizendo que há barganha, não há barganha. Mas a obediência lhe trará consequências. A desobediência também lhe trará consequências. Você usufrui dos frutos da obediência. A desobediência, você recebe a consequência disso. Eu tenho visto muitos pregadores falando contra o dízimo. Homens sérios, homens idôneos, pastores, homens de Deus, de fato, não fazem isso. Mas eu digo que eu tenho visto muito. Nas redes sociais, a gente vê muito eles falarem que não concorda porque pastores estão enriquecendo, eles não fazem como na igreja primitiva, que dividiam os bens entre todos e aí todos viviam de forma igual. O que alguém faz com o dízimo que recebe, isso ele prestará contas diante de Deus. Isso não será desculpa para eu usar diante do Senhor quando Ele requerer das minhas mãos aquilo que Ele me pediu para fazer, aquilo que a palavra dEle me ordenou para fazer. O Senhor diz assim, vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. O dízimo, oferta, é um dos mandamentos. E se eu fosse pastor de igreja, alguém poderia dizer, está falando em causa própria, eu não sou pastor de igreja, eu não tenho igreja. Eu estou falando a respeito do que a Bíblia diz, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você fica com 100%, é 100% do seu trabalho, do seu esforço e você usufrui dele. Quando você fica com 90%, você fica com 90% porque você entregou a 10ª parte para o Senhor. Isso quer dizer que os 90%, ele vem do Senhor para você, você obedeceu. E por obediência, os 90% é mais do que 100%. Então, é uma matemática contrária, sim. As coisas de Deus não funcionam na lógica desse mundo. Porque para subir você tem que descer. Porque para viver você tem que morrer. Porque uma semente, quando cai na terra, se ela não morrer, não nasce. Então, menos com Deus é mais. É uma coisa muito simples, mas que as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo cegadas para que não consiga cumprir o que a Bíblia diz. Existe um pastor, eu seguia no YouTube, ele é um ex-satanista. Eu vi entrevistas dele no Vejam Só e me interessei porque eu vi ele falando de como foi a conversão, de como é entrar na igreja e a pessoa está completamente possessa, e o que acontece quando alguém está com a vida torta no altar, o que acontece quando o grupo de louvor é ungido e canta, o que acontece com a pessoa endemoniada. E eu fiquei interessada em entender um pouco, e aí eu comecei a segui-lo, comecei a ouvi-lo e tudo parecia muito certo. E um dia ele falou contra o dízimo. Falou das igrejas que pedem dízimo, que pedem oferta, e eu já levantei a anteninha de alerta. Porque, como eu falei, eu sou testemunha de pessoas muito próximas, de que tiveram experiências com Deus na questão de dízimo, algo surreal. E a pessoa fez prova com Deus. Eu sou testemunha. Eu vivi isso na minha vida. O Senhor supriu as minhas necessidades em todo o tempo, nunca deixou faltar nada. E alguma vez eu já caí nessa conversa de que é melhor dar para os pobres, porque o inimigo ele é tão pernicioso que se você parar para ouvir, você se contamina. Então, e como nós temos uma inclinação fácil
para ter o coração no dinheiro, facilmente você se deixa levar. E o Senhor me chamou a atenção, porque eu não posso ignorar o que eu sei, o que eu vivi. Não foi algo que eu só ouvi, eu vivi. Então, eu sou prova, eu sou testemunha. Como que eu deixo de obedecer? A punição é maior, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. E eu ouvi esse pastor falando, levantou uma antena de alerta, não gostei do que eu ouvi falar, porque uma árvore que diz que é laranjeira, mas ela produz limão, você precisa ficar alerta, porque pelos frutos você conhece a árvore. Comecei a prestar atenção, mas já com o pé atrás, e deixei de segui-lo. Passou um tempo, eu me lembrei dele novamente e, sem voltar a segui-lo, eu fui ver os vídeos dele e comecei a ver. Eu olhei os vídeos dele novamente e ele começou a falar, ele ensina e ele prega, ele fala tanto, enaltece tanto o adversário, embora uma hora ou outra ele diz assim, mas Deus é todo poderoso, Deus está no controle de tudo, e aí ele vai enaltecendo o inimigo. Dá a impressão que o inimigo é muito forte. Não estou dizendo que não é, mas a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus, e o Senhor nos deu poder contra as obras do diabo. E o que nós precisamos fazer é obedecer sua palavra. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus age em meu favor. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O Senhor já venceu o inimigo na cruz do Calvário. E aí eu percebi, e olha que esse pastor tem muitos seguidores. Então tem muita gente sendo arrebanhada. Nós precisamos ficar alerta. O tempo está se estreitando. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento, entendimento. Precisamos orar por discernimento para não sermos enganados. Porque muita gente diz, não, eu vou na escola dominical, eu vou na sabatina, que é a igreja que dá estudo no sábado, né? Eu vou no culto de ensinamento, eu não vou ser levado por falso vento de doutrina. Você precisa orar e pedir a Deus, além de você ir nos cultos de ensinamento, você precisa orar e pedir a Deus discernimento. Nós precisamos de discernimento para discernir as obras das trevas. Nós precisamos de discernimento para não sermos enganados. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, revestidos com toda a armadura de Deus para não sermos enganados. Porque o maior campo de batalha que nós temos é a mente. A nossa mente é o campo de batalha. Então nós precisamos estar com o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a nossa mente, os nossos pensamentos, das setas, dos dardos, dos falsos ensinamentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas que nós precisamos saber. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do discernimento, dos frutos do Espírito. Nós precisamos estar alertas para não cair em engano. Amém? E essa meditação é muito bom, irmãos. É muito bom a gente meditar na palavra de Deus. É muito bom esse tempo de reflexão. Eu quero orar com vocês agora, pedindo ao Senhor que nos dê orientação, nos dê direção, nos ensine todas as coisas e que tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da sua presença para orar, para clamar e pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essas palavras, Senhor, não fiquem só no entendimento, mas que ela se aprofunde, que ela encontre, meu Deus, um coração desejoso de querer mais e mais do Senhor. Que essa palavra frutifique como semente plantada em boa terra,
que ela frutifique e dê, meu Deus amado, frutos que alimente outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor revestimento com toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Senhor, as sandálias com a preparação do evangelho da paz, meu Deus, e nós possamos embraçar o escudo da fé e a espada do Espírito, Senhor. Nos reveste com toda a armadura de Deus, nos enche com teu Espírito Santo, Deus, nos dê o discernimento. Nós precisamos de discernimento. O Senhor diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que o dá livremente. Dá-nos, Senhor, discernimento. Encontre cada vida nesse momento e o que o Senhor venha derramar, meu Deus, da tua unção, do seu poder, da sua força, da sua graça. Eu não peço por mérito, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas eu te peço por causa da sua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha alcançar outras pessoas que verão depois, em nome de Jesus Cristo, porque a sua palavra não sai da sua boca e torna para o Senhor vazia. Antes ela cumpre o fim para que foi destinada. E eu creio, Senhor, creio plenamente no que as Escrituras nos ensinam. Muito obrigada, meu Deus, é o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Olha, se essa palavra abençoa a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas, que essa palavra possa encontrar outras vidas e também abençoá-las. Amém? E eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Amém?